Deus seja louvado eternamente. Os irmãos da igreja podem tomar assento. Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse, o último livro do livro de Deus. A Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, estaremos lendo no último livro chamado Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, que estaremos lendo no decorrer da pregação da palavra. Estaremos lendo o versículo 15 e também no capítulo 21 estaremos lendo o versículo 8. Inicialmente, vamos ler a parte A do versículo 15 de Apocalipse 22, apenas 3 palavras da parte A. Está escrito assim: ficarão de fora. Eu quero repetir. Os irmãos, todos que podem nos ouvir através do serviço de som, atentai bem para essa palavra e essa afirmativa do nosso Salvador, revelando ao apóstolo João. Ele vai revelar a lista dos que vão ficar de fora. Ficar de fora de onde, pastor? Ficarão de fora do céu. Ficarão de fora da salvação. Ficarão de fora da cidade santa. Ele está afirmando: ficarão de fora. Esta afirmativa inicial, e no decorrer da palavra estaremos aprofundando e vamos ler toda a lista de quem ficará de fora. Mas, inicialmente, eu preciso esclarecer e ajudar quem está começando no estudo da Escritura Sagrada, quem estará ouvindo através da internet, através das rádios, que Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres comprometidos verdadeiramente com a causa do Evangelho, que têm rodado as nossas mensagens e pregações, e de outros servos fiéis à causa do Evangelho, têm rodado em muitas rádios, pela internet desse mundo afora. Quem estará sendo alcançado pelos CDs que são distribuídos pela equipe do Bom Combate, quem estará sendo alcançado através dos downloads na internet, no Brasil e fora do Brasil, e assim por diante. Observe bem, a afirmativa do nosso Salvador está dizendo que um grupo ficará de fora. Nós estamos vivendo em um tempo onde há muito engano, há muitas heresias, a apostasia chegou e nós estamos vivendo nesse tempo. O que é heresia? Heresia é todo ensinamento que é feito em nome de Deus ou em nome do nosso Salvador, que não conferem com a Escritura Sagrada, não conferem com a nova aliança do Novo Testamento. Tempo de dogmas crescentes. O que é dogma? O que são os dogmas? Dogmas são ensinamentos do sistema religioso de várias denominações, seja evangélico ou não, seja seita ou não, seja da linha branca ou não, seja reconhecida pelas convenções ou não. Esses ensinamentos são feitos pelo sistema religioso, pela liderança religiosa, e é ensinado às pessoas como sendo doutrina da palavra de Deus.
Mas quando nós vamos procurar na palavra da Escritura Sagrada, nós não encontramos base para esses ensinamentos chamados dogmas. Então os dogmas são esses ensinos que lideranças religiosas corrompidas, vendidas a mamon, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o reino do nosso Salvador, sem compromisso em orientar as pessoas o caminho verdadeiro para a salvação, para o livramento do inferno e para o perdão dos pecados, unicamente na pessoa bendita de Cristo. É ensinado em nossos dias por lideranças religiosas de diversos segmentos que é possível um homem, uma mulher, um moço, uma moça encontrar alguma graça ou algum benefício da parte de nosso Deus, o Criador Todo-Poderoso, através de outros mediadores, como Maria, Pedro, Joaquim, Tiago, Bartolomeu, São Francisco e assim por diante. Isto é mentira. O único mediador entre a humanidade e Deus é Jesus Cristo, diz a Escritura Sagrada. Não há outra possibilidade. Há lideranças religiosas também ensinando erroneamente, sem compromisso com a palavra, condutores cegos, indo para o abismo e levando muitos, ensinando que é possível pessoas comprando objetos ungidos, toalhinha, martelinho, água do Jordão, terra do Monte Sinai, azeite não sei da onde, a meia do fulano de tal, o pilar da vitória, assim por diante, tantas heresias, tantos objetos de idolatria que constituem em heresias, engano e lideranças religiosas com título de evangélico, com título de pessoas que têm compromisso com a causa, mas é mentira e é engano, porque não existe nenhum meio de alcançar algum benefício da parte de Deus, a não ser pela fé através de Cristo. Não adianta tu comprar objeto ungido, não adianta tu levar para sua casa nenhuma imagem, foto, envelope, rosa, sabonete, nada disso, é engano, é mentira desses enganadores, cães gulosos, mercenários, descomprometidos com a causa do Evangelho. Mas a palavra está afirmando que ficarão de fora. Nós vamos descobrir quem é eles à luz da Escritura Sagrada. Há também em nossos dias alguns líderes religiosos que têm coragem de ensinar e dizer que é possível tu alcançar benefícios diante de Deus e tu ser abençoado e tu ser alcançado pela misericórdia de Deus e alcançar a sua salvação unicamente congregando na denominação dele. Alguns puxam para a denominação A, outros puxam para a denominação B e C, cada um degladiando, cada um prometendo mais do que o outro, cada um oferecendo mais benefícios para aqueles que quiserem congregar com eles. E eles dizem, basta tu vir para cá, basta tu caminhar junto conosco, basta tu me seguir, basta tu dar dinheiro, basta tu estar aqui comigo e seguindo o que eu te falar, e tu vai ser salvo e vai ser abençoado. Os seus problemas na família vão acabar, os seus problemas no casamento vão acabar, você não vai ter mais enfermidade física, você não vai ter mais crise financeira. Isso é mentira, isso é engano de Belial, usando homens que se venderam a Mamon, que se aliançou com ele, que deixou de olhar para o Calvário, que tirou a sua visão do autor e consumador da nossa fé, que não segue mais a palavra da Escritura, que não tem mais compromisso com o que está escrito, e fica prometendo coisas que não conferem com a Escritura Sagrada, fica prometendo coisas heréticas e enganadoras, que não conferem com o que o nosso Salvador disse, porque na palavra do nosso Salvador só há 3 promessas que nós podemos garantir, segundo o Evangelho, segundo a nova aliança, segundo o meu e o seu Salvador, o Salvador da humanidade. Só há 3 promessas que nós podemos prometer para todas as pessoas. Uma delas, quais são elas, pastor? Vou te dizer. A primeira, perdão dos pecados. A segunda, livramento do inferno. A terceira, salvação eterna. E só é possível conseguir através da pessoa bendita de Cristo, o nosso único Salvador. E isso todos nós
necessitaremos um dia. Todos que estão ouvindo através desse serviço de som, todos que estão aqui presentes, não tenha dúvida, não tenha nenhuma fantasia na sua cabeça. Todos nós, eu e todos os demais que estão caminhando na face da terra, um dia vai precisar, um dia vai necessitar desses 3 benefícios oferecidos pelo nosso Salvador: perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação eterna. São as únicas 3 promessas contidas na Escritura, garantidas no Evangelho pelo próprio Salvador. O nome dele é Yeshua HaMashiach, o seu nome no original, que nos foi apresentado como Jesus, o Messias. Só essas 3 promessas. Mas os enganadores têm enchido as pessoas de promessa, têm pregado aquele outro Evangelho que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 1, verso 8. Só aquele evangelho de massagear o ego, só aquele evangelho que agrada os ouvidos, só aquele evangelho que enche as pessoas de fantasia na sua cabeça e não fala a verdade sobre renúncia de vida, não fala a verdade sobre o que o nosso Salvador falou em Mateus capítulo 10, que evangelho é renúncia, que evangelho para alcançar perdão dos pecados, salvação e livramento do inferno, unicamente através da pessoa dele, é necessário renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e o seguir dia a dia. Mas os enganadores não querem pregar essa palavra verdadeira. Eles não querem dizer às pessoas que existe renúncia, que existe compromisso com a palavra da verdade. Sabe por quê? Muita gente me pergunta na internet, muita gente me pergunta: pastor, por que então que a maioria dos líderes, a maioria dos pregadores, pastores e outros líderes com outros títulos não pregam o evangelho verdadeiro, não fala a verdade assim como ela é e como está escrito? A resposta é muito simples para quem conhece a Escritura. Sabe por que a maioria não quer pregar a palavra verdadeira do evangelho e ensinar que existe um grupo que ficará de fora, como aqui em Apocalipse o nosso Salvador está afirmando? É porque o evangelho verdadeiro de Cristo, puro e simples, ele não dá lucro financeiro. A palavra verdadeira da salvação, que restaura o homem, que restaura a mulher, o moço e a moça, é uma mensagem em uma palavra, como está em Mateus 10, versículo 8, o nosso Salvador disse: vós recebeste de graça também dai, aleluia, a mensagem verdadeira que alcança o pecador, que alcançou a mim um dia e que alcançou e que está aberta a todos na face da terra. Ela não pode ser vendida, porque nenhum homem rico, nem um milionário, nem um artista, nem um Bill Gates, nem um Silvio Santos, nem o homem mais famoso e rico da face da terra, nem a rainha da Inglaterra, nem o presidente da maior potência bélica, ninguém pode comprar, porque foi conquistada no alto do Calvário, com preço de sangue derramado no Calvário pelo nosso Salvador. E ninguém poderia pagar, ninguém poderia comprar. Ele pagou o preço e está escrito que ali ele pagou a nossa dívida. Qual dívida, pastor? A dívida do peso da lei, do Velho Testamento como lei na vida de todo ser humano, que nos chamava a atenção e mostrava o nosso pecado, a nossa limitação, a nossa incapacidade, as nossas transgressões. E não havia possibilidade, porque com exceção do nosso Salvador, ninguém conseguiu cumprir o Velho Testamento no sentido de lei, mas ele, o nosso Deus Criador, maravilhoso, misericordioso, amoroso, como está em João 3,16, ele olhou para a terra, não viu nenhum justo, não viu nenhum que era bom e correto e perfeito, mas por amor ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Então a salvação está aberta para todos, através e unicamente de Cristo. Mas aqueles que querem ter lucro com o Evangelho,
aqueles que querem ter lucro usando o livro de Deus, aqueles que querem ter benefício, que querem ficar famosos, que querem o primeiro lugar nas manchetes, que quer ser ibope na mídia. Eles não querem pregar esse evangelho verdadeiro, porque ele não dá lucro financeiro. Para dar lucro financeiro e ficar rico, para poder comprar iates, para poder comprar jatinhos particulares, para ter helicóptero e andar como se fosse os milionários da terra, para andar como se fossem os artistas, para então estar concorrendo com os que servem a Mamon declaradamente. Eles precisam então pregar aquele evangelho de Gálatas, capítulo 1 e versículo 8, que o apóstolo Paulo nos preveniu e disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse que já vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. O apóstolo Pedro também nos preveniu que chegaria um tempo que esses falsos líderes, falsos pastores, lobos em peles de ovelha, ele faria do povo, do rebanho, faria negócio, faria comércio. Esse tempo chegou. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, está dizendo claramente, está nos prevenindo que isso não ficará assim. A afirmativa está dizendo: ficarão de fora. Ficarão de fora. Houve um tempo em minha vida, por não conhecer a Escritura Sagrada, não ter um conhecimento próprio. Há anos atrás, eu fiquei indignado, porque quando começou a minha juventude, e eu então comecei a entender o certo e o errado, entre aspas, eu comecei a enxergar o que acontecia na congregação, eu comecei a perceber o que acontecia em nosso meio no sentido evangélico, no sentido chamado povo de Deus, pseudo povo de Deus e assim por diante. Eu comecei a perceber que havia uma pregação, uma linha muito bonita, interessante, falando de amor, de justiça e igualdade, de uma maneira reta e bonita. Porém, no dia a dia, quando eu ia observar aqueles líderes daquela ocasião, e de lá para cá piorou muito, não houve nenhuma melhora. Eles caminhavam de maneira torta, de maneira dúbia. Uma hora estava e outra hora não estava, não conferia com o que pregava. E então, naquela ocasião, por questionar, por perguntar, por não concordar com a hipocrisia, com o engano, com a mentira, eu fui então jogar de lado, jogar de escanteio. E assim, fiquei alguns anos fora do bom combate, fora de o caminho do evangelho. Mas observe bem e perceba por que aconteceu. Porque eu não conhecia a Escritura, eu não tinha o meu conhecimento próprio, e aí eu fiquei indignado. Aquilo fervia dentro do meu peito e eu perguntava comigo mesmo. Porque quando eu ia conversar com algum obreiro, pastor, ou missionária, ou mulher de pastor, pastora, e eu ia conversar e pedir alguma informação a respeito, e eu não sabia ainda a diferença entre pessoas religiosas e pessoas que tinham verdadeiramente um compromisso com a causa do Evangelho, que são homens e mulheres, moços e moças, comprometidos com o Evangelho de Cristo, são seguidores de Cristo. Eles não pregam dogmas, eles não pregam placa de denominação, eles pregam e defendem o Evangelho de Cristo. Mas os religiosos, independente se tem título ou não, se é grande ou pequeno, eles não defendem o Evangelho. Nunca vi um religioso defender o Evangelho. Ele só defende a placa da onde eles congregam e defende o seu líder humanamente. Eles são guiados por cego e, portanto, estão cegos. O nosso Salvador diz que quem assim procede é cego guiando cego e ambos cairão na cova. Mas observe bem, eu então ficava indignado e pensava: meu Deus, até quando? Não vale a pena então lutar, não vale a pena então continuar, porque é muita injustiça, é muito engano. É tratado pobre de um jeito e rico de outro jeito. É tratada a pessoa enquanto ela tem saúde, enquanto está bem de vida, enquanto está podendo ajudar e contribuir, é tratado de uma maneira fraterna e amigável e tem espaço. Quando a pessoa cai num leito, que todos nós somos sujeitos, um dia vai acontecer conosco. Essa matéria física vai morrer. Não adianta eu querer mentir, enganar os irmãos. Está escrito, vai chegar o dia. E quando então uma pessoa está num leito, está em dificuldade, ou às vezes acontece um imprevisto, até com um homem ou uma mulher, novo ainda no sentido secular, e então precisa de uma ajuda, precisa de uma força, precisa de um apoio de alimento,
às vezes precisa de uma presença em nossos dias, principalmente, nem tanto na questão de alimentos, mas uma amizade, uma mão estendida, alguém para estar junto, alegrar junto, chorar junto, conversar, atender o telefone, ir visitar e assim por diante. Esses abandonam essas pessoas. Elas são deixadas de lado. E se não for os parentes que são sinceros e que têm amor, ou alguns poucos amigos sinceros, alguns irmãos e irmãs sinceros, que têm compromisso com a causa do Evangelho, essas pessoas são jogadas para morrer à míngua, abandonada, num canto de hospital, ou num asilo, ou em lugares parecidos com esse. E aquilo me deixava indignado. E eu falava, Senhor, até quando? Isso vai acabar assim? Esses aí vão ficar reinando e vão ficar desse jeito, oprimindo os pequenos, vão ficar oprimindo aqueles que te servem com fidelidade, com simplicidade, mas às vezes não tem recurso, às vezes não tem oportunidade, não tiveram oportunidade de estudar, de ir a uma faculdade, não tiveram oportunidade, os pais às vezes não têm condição financeira de oferecer a chance deles estudarem, e por isso hoje eles não têm uma posição boa na sociedade, secularmente falando, eles não têm conforto, eles não têm uma casa boa, eles não têm um carro bom, mas eles não tiveram chance, eles não tiveram oportunidade, e olha o jeito que eles são tratados, olha a injustiça, olha a falta de amor, olha o preconceito, e aquilo queimava dentro do meu ser. Mas um dia, louvado seja o nome bendito do Senhor, eu fui alcançado por um grupo sincero, servos e servas de Deus, que fazem a obra com compromisso com a palavra de Deus, sinceramente, como nós temos hoje pessoas fazendo no Rio de Janeiro, na Europa. Nossa irmã Francis está ali na Europa, na Alemanha, fazendo a parte dela, anunciando, distribuindo o material do Evangelho e assim por diante, e vários outros lugares. Um desses grupos, dessas pessoas sinceras, me alcançou com esse trabalho, distribuindo um CD gratuitamente, através da internet, com oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro e entender que cada um de nós precisamos ter o nosso conhecimento próprio, a nossa experiência própria com Deus, conhecimento da Escritura, e assim por diante, e a partir disso, então, fazer a nossa parte. Observe, a partir daí, e eu fui buscar, então, na Escritura, conhecer e parar de ser como piolho, andando só pela cabeça dos outros, só pelo que me falavam. Eu não conferia, eu não tinha o conhecimento para saber qual que era o plano de Deus completo, desde do princípio e como será até no final, porque a Escritura está dizendo e nos orientando. Então eu vim para a palavra do Senhor e percebi claramente, na nova aliança principalmente, no Novo Testamento, a proposta do Evangelho na vida do nosso Salvador, que ensinou e viveu. Depois ele chamou os discípulos, os ensinou, orientou e deu o ide, como está em Marcos capítulo 16, e assim por diante. Depois nós tivemos vários e vários servos de Deus ao longo da história, e temos até hoje, em países perseguidos, que arriscam a sua vida física, sua família, como o missionário José Irion, teve as suas pernas quebradas, ele foi torturado, esfregaram a cara dele na parede, batia nele com recursos que não deixam hematoma, e saía sangue pelos seus ouvidos, pelo seu nariz, e depois eles faziam um tratamento ali dentro com médicos vendidos e corrompidos ao sistema religioso, beliante, satânico, que se une, sistema religioso e político, para então atrapalhar e impedir o ide, a pregação verdadeira do Evangelho. A sua esposa, a irmã Dâmaris, os seus filhos também padeceram perseguições, e ainda padecem, porque não se estacionaram, não se esconderam, estão continuando fazendo a obra em países que têm perseguição. Literalmente na prática. Nós estamos aqui nesta obra missionária, fazendo a nossa parte, com as limitações que os irmãos sabem, quem conhece, quem vem aqui sabe, sem apoio de grandes instituições, sem apoio e recursos materiais, mas estamos fazendo a nossa parte. Mas temos ainda a liberdade, podemos estar com a porta aberta, podemos fazer o que nós estamos fazendo. Em muitos lugares nem isso é possível. Há perseguição, o culto tem que ser escondido, a pregação tem que ser escondida em matos, em porões e assim por diante. Mas veja bem, eu então, conhecendo a palavra, e comecei a ver na Escritura, e comecei a perceber claramente que estes que vivem enganando, esses que vivem pisando,
esses que vivem humilhando os pequenos, agindo com preconceito, tratando uns de um jeito e outros de outro, tendo duas balanças, estes não subsistirão naquele dia. Eles não passarão impune, porque a lista está dizendo aqui, e nós vamos ler. O nosso Salvador afirmou, e no início nós dissemos, ficarão de fora. Observe bem, estarei lendo agora. Abra a sua escritura sagrada, o livro de Deus, Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15. E também Apocalipse, capítulo 21 e o versículo de número 8. Observe bem. Eu vou ler o versículo 15 do 22, depois vou passar para o versículo 8 do capítulo 21. E a lista então vai se completar. Primeiro no versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama ou comete a mentira. Quem mais ficará de fora? A lista continua. Mas quanto aos tímidos, tímidos aqui no original significa covarde, mas quanto aos covardes e os incrédulos, e os abomináveis, os homicidas, e os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que lago é este? Esse lago de fogo é um inferno. Veja que o nosso Salvador, que veio aqui realizar uma obra, que pagou com preço de sangue no alto do Calvário e abriu a porta da salvação. Ele ensinou e mostrou que há dois caminhos e nos deu orientação de qual caminho é melhor escolher. E ele está dizendo agora que ficarão de fora, um grupo, um setor da humanidade que ficará de fora de onde? Repito, de fora do céu, de fora de onde? De fora da cidade santa, de fora de onde? De fora daqueles que vão herdar a salvação em Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, ele disse, Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Deus não se deixa zombar e escarnecer. Tem muitos e muitos que estão brincando com Deus, que está pensando que Deus é ator de novela, está pensando que Deus é um político mentiroso, salafrário, canalha e mentiroso, está pensando que Deus é um religioso hipócrita, mascarado desses que estão na TV, enganando, mentindo, prometendo o que ele não prometeu, dizendo que vai fazer o que o nosso Salvador diz que não vai fazer, prometendo tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não confere com o que está escrito aqui no livro de Deus. Todos esses enganadores, todos eles, a lista está aqui, todos eles. Vamos então prestar atenção e entender claramente o que vai acontecer com eles. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, moço e moça, servos e servas de Deus, que têm lutado para ser fiel, que têm lutado para abandonar a mentira, que têm lutado para abandonar a hipocrisia, que têm lutado para não ser covarde, que têm lutado para ser unicamente exclusivo de Deus, não titubia, não é idólatra, não é alguém que uma hora está com Deus, outra hora está com os pseudos santos criados pelo sistema religioso. Tu, meu irmão e minha irmã, que luta para ser fiel, que está gemendo, muitas vezes chorando, muitas vezes sente injustiçado, muitas vezes sente o peso, fardo nas suas costas, às vezes na própria família. O nosso Salvador diz, Mateus 10:36, haverá um tempo e chegará que os inimigos serão os da própria família. Haverá um tempo e chegará que os inimigos serão os da própria casa. Eis que me perseguiram, perseguirão a vós também. Eis que me caluniaram, caluniará a vós também. Mas está escrito, nosso Salvador disse, em Mateus capítulo 5, ele disse, bem-aventurados, bem-aventurados sois vós, todos vós, quando vos perseguirem e mentindo, vos caluniarem e mentindo, disser todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande oh glória, aleluia, aleluia, é grande o vosso
galardão nos céus. Aleluia, louvado seja o nome bendito do nosso Salvador. E a lista continua, dizendo, ficarão de fora. Aleluia, tu, meu irmão, minha irmã, que tem sido perseguido, que tem sofrido, que tem sido caluniado, que tem sido tratado assim, como mais um, como alguém que é jogado fora, como alguém que é descartado, como alguém que é banal, às vezes na própria casa, às vezes alguns enfrentando a luta com o marido, que a esposa às vezes quer ser fiel, quer servir a Deus, quer ter compromisso com o Evangelho, mas o marido é um cara de pau, ingrato a Deus e quer ser só religioso. Mas existe também muitos casos que o marido é um servo de Deus fiel, quer lutar, tu percebe na fala dele, no rosto dele, tu percebe e vê que ele quer ser fiel, ele quer permanecer na palavra do Evangelho, ele quer ajudar, ele quer ser fiel, ele quer melhorar, mas a esposa é uma víbora, é uma mulher tola, é uma mulher hipócrita, enganadora, é uma religiosa e fica atrapalhando o marido e fica impedindo, ela é uma pedra de tropeço, é um espinho na carne, é uma pedra no sapato, é alguém que não ajuda o marido em nada e ainda atrapalha, critica, zomba dele quando ele quer fazer algo. Às vezes a luta é com o pai, o filho quer servir a Deus verdadeiramente, o pai não quer, um religioso hipócrita mascarado. Às vezes é o pai e a mãe que quer servir, quer ser fiel, o pai e a mãe quer a casa, mas tem um filho, uma filha hipócrita, enganadores, que quer levar só uma vidinha de religioso, gosta é dos movimentos de oba-oba, gosta do estilo afeminado, gosta do estilo que está aí tomando conta em nossos dias. Eu quero só ir para a balada, eu quero ficar só na curtição, eu quero ficar só nas raves, eu quero levar só no tatatá e curtir a vida, porque eu não pedi para nascer, então meu pai e minha mãe que se virem, eu quero é ficar de boa e curtir, e se achar ruim, eu mando para aquele lugar, naquele dia! Naquele dia! Aleluia! A palavra está dizendo que todos estes, filho, filha, pai, marido, esposa, todos vão comparecer diante daquele que está sentado no trono. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo 11, todos estarão diante do trono branco, e aquele que é fiel, aquele que não mente, aquele que com ele não funciona a hipocrisia, aquele que com ele não adianta ter profilho e dinheiro para comprar e fazer sistema do engano e do mensalão. Com ele não tem jeito não. Ele então naquele dia sentado no trono, vai olhar para a minha face e vai olhar para a tua face. Não terá jeito de fugir, não terá jeito de esconder. Ah, enganadora, ah, hipócrita, ah, perseguidora, ah, perseguidor, ah, enganador, ah, mentiroso, hipócrita, caloteiro, naquele dia! Aleluia! Naquele dia! Ele vai olhar bem na sua face e não terá como fugir, não terá como esconder. E ele então vai dar a lista e vai dizer, fica de fora, fica de fora. Fica de fora, fica de fora. Mas tu, meu irmão, minha irmã, que tem lutado para servir a Deus, mesmo nas nossas limitações, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo ainda na nossa pouca força, mesmo assim que tem lutado, tem feito a sua parte, às vezes quando não dá para fazer o trabalho completo, mas faz o que você pode e tal. Às vezes não dá para chegar no culto na hora pontual, mas luta e vai assim mesmo, e chega e alcança. Às vezes não dá para contribuir muito, mas pode contribuir pouco e faz. Às vezes não consegue visitar muita gente, mas visita uma ou duas. Às vezes não consegue pregar o Evangelho para o bairro todo, mas pode pregar para um ou para outro, e aí faz. Nesse dia, tu, meu irmão, minha irmã, que é fiel, que está lutando no bom combate, que tem encarado os religiosos de frente a frente, às vezes perseguido da própria família, perseguido por gente que deveria ajudar e não ajuda, naquele dia! Aleluia! O nosso Salvador sentado no trono vai olhar para mim, para ti, para todos os fiéis que estão espalhados na face da terra, os que estão no Brasil, os que estão na Índia, os que estão no Iraque, no Irã, os que estão na Alemanha, os que estão
na África, os que estão espalhados por todo mundo. Ele sabe onde estão os fiéis. Ele vai olhar para mim, para ti, para todos os fiéis que perseverarem até o fim. Mateus 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Ele vai dizer: vinde, 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 bendito meu Pai. Vinde, vinde, vinde. E vai falar o meu nome, vai falar o seu nome. E vai falar o nome de todos aqueles que são fiéis. Todos aqueles que estão fazendo a sua parte, todos aqueles que não estacionaram, todos aqueles que não venderam o sistema religioso e está só mantendo aparência, só andando com cartão de visita, só fazendo de conta, ele vai dizer: vinde a mim, passai aqui para a minha direita e recebei o que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Vale a pena ser fiel, meus irmãos, vale a pena permanecer, sem preocupar com aparência, sem preocupar com números, sem preocupar com grandes templos, sem preocupar com a disputa de quem tem mais e quem não tem, sem preocupar quem está mais no Ibope, na mídia. Não nos preocupe com isso. Permaneça fiel à palavra do Evangelho. Permaneça fazendo a sua parte. Permaneça, porque no final, o mais importante é ouvir do nosso Salvador: vinde, benditos do meu Pai. E nós estaremos à direita dele. E vamos ver, ele dá a lista. Observe bem, continuando. Ficarão de fora os cães. Pastor Lindomar, quem são os cães? Eu já li essa passagem. E hoje, aqui novamente, ou às vezes eu nunca vi falar. Quem pode me explicar quem são os cães? Será um quadrúpede? Será um cão no sentido de cachorro? Não é isso. Cães aqui no original significa os falsos pastores, os falsos líderes, independente do título. Pode ser título de padre, pode ser título de pastor, de pregador, de apóstolo, e assim por diante, que agora estão inventando também por sua conta e risco, título de apóstolo, apóstolo primaz, pai apóstolo, e assim por diante, bispo primaz, e mais engano, heresia, disputa de vaidade e soberba por aí afora. Mas observe os cães, e a própria Escritura interpreta e explica a própria Escritura. Se tu abrir a sua Bíblia Sagrada, o livro de Deus, em Isaías 56, versículo 11, tu vai encontrar o profeta Isaías já prevenindo e falando quem são esses cães e falando o comportamento deles. O apóstolo Paulo também explicou e falou sobre esses cães, e para a gente ter cuidado e vigiar quanto a eles. O nosso Salvador também, em João capítulo 10, nos preveniu sobre esses que estariam no nosso meio, que são chamados também não só de cão ou cães, mas é chamado também de mercenário ou de lobo, e assim por diante. Observe, meus irmãos, cães, esses enganadores, ficarão de fora. Não importa e não se preocupa se tem título de pastor, de apóstolo, de bispo, de padre ou de papa. Não importa. O que importa é o que está dizendo o nosso Salvador na Escritura. Ele está dizendo: ficará de fora. Por quê? Porque usa de engano. Porque ao invés de fazer o papel do bom pastor, do trabalhador que trabalha em prol do rebanho. O rebanho não é dele, é do Salvador. O rebanho não é nosso, o rebanho não é meu de nenhum outro. O rebanho é do Salvador. Mas nós temos a função de trabalhar para o rebanho em prol da causa. O rebanho é dele. Quando tu ouvir um líder dizer: olhe bem aqui para a minha face. Quando tu ouvir um líder dizer: e cada dia mais está aumentando. Eles dizem assim: a minha igreja. Lá na minha igreja eu faço assim e eu faço assado. Lá na minha igreja, a minha igreja. Quando tu ouvir um líder dizer isso, pode ter certeza, está caído da graça, está em desgraça, é um desgraçado, miserável, pobre nu. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Diz que é e diz que tem, diz que é dele, mas o nosso Salvador diz: e não sabe que é um pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. Porque o rebanho não é de nenhuma que é dele. E o rebanho custou preço de sangue! Preço de sangue no Calvário! Não foi dinheiro, não foi carro, não foi política, não foi sistema religioso, pelo contrário, o sistema religioso o perseguiu.
Ele não fez parte de nenhuma religião. Naquela época já existia 3 conhecidas: a religião dos fariseus, a religião dos saduceus e a religião dos judeus, do judaísmo. Ele não fez parte de nenhuma. Ele não defendeu nenhuma. Ele defendeu a causa do Evangelho. Ele defendeu o reino. Ele anunciou, pregou e viveu o reino, o Evangelho. Uma proposta diferenciada. E o sistema religioso, que não viu apoio e viu que ele denunciava e desmascarava os seus erros e hipocrisia, o perseguiram. E, como não achou nele nenhum pecado, nenhuma falha, inventaram e armaram calúnia para o crucificarem. Preste muita atenção nesta palavra. Continuando, não importa a posição que tem aqui, lembremos sempre que o fundamental para mim e para ti é se o nosso nome está escrito lá no livro da vida e vai permanecer escrito lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais, pastor? Está na lista aí que vai ficar de fora. Os feiticeiros. Muitos feiticeiros em nossos dias têm muito sucesso financeiramente. São ricos e ganham milhões por ano para fazer os seus feitiços, as suas tramóias, as suas alianças com Belial em favor de políticos, em favor de pessoas que querem tomar o marido ou a esposa de alguém, alguém que quer casar com a moça tal ou rapaz tal, alguém que quer ganhar a política, como nós sabemos e conhecemos testemunhos de alguns ex-bruxos que, ao converter ao evangelho verdadeiro do nosso Salvador e não ser mais só um religioso que segue a religião espírita ou qualquer uma outra, eles confessam e abrem o jogo como é que é essa questão da feitiçaria e como é que trabalham para Belial, para prejudicar uma pessoa, para destruir a vida de uma pessoa, para prejudicar a pessoa no dia a dia, para tirar a paz da pessoa. Pastor, isso é verdade e acontece? Acontece. Belial também tem poder. Uma das maiores mentiras que Belial, diabo, capiroto, chifrudo, o enganador, o pai da mentira, o pai do sistema religioso, uma das maiores mentiras que ele colocou no meio da humanidade é dizer que ele não existe. Outra grande mentira que ele colocou no nosso meio: ele não tem poder para usar esses que trabalham em prol dele para alcançar um ser humano. Muito cuidado com isso. Ele tem poder, sim. Ele tem força aqui, sim, nesse plano. Porém, quem ele pode alcançar? Somente homens e mulheres, moços e moças, que não têm a cobertura do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Apenas pessoas que não estão comprometidas com a causa do Evangelho, porque quem defende a causa do Evangelho de Cristo é defendido por Ele. Quem trabalha em prol da causa do Evangelho efetivamente na prática, fazendo segundo a sua força, não é fazendo tudo, é segundo a sua força. Cada um pode fazer um pouquinho, cada um pode fazer o que está ao alcance. Esses que estão trabalhando, homens e mulheres, pode fazer feitiço, pode fazer despacho, pode amarrar o nome na boca do sapo, pode degolar a galinha preta, carijó, pode fazer o que for, o bode, bodinho ou bodão, em cima de nós não pega não! É a palavra do Todo-Poderoso que garante. Quem está coberto pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, quem está comprometido com a causa, não estou falando de religioso. Religioso só está batendo cartão em templo, só mantendo aquela máscara, mas não tem compromisso nenhum na prática com o Evangelho. No dia a dia, em estudar a palavra, em fazer algo em prol da causa e alcançar outras pessoas. Eu não estou falando de religioso, não. Religioso não tem proteção do Senhor. Ele não tem compromisso com o religioso. Porque foram os religiosos que o perseguiram. E perseguem até hoje. Os religiosos são os maiores perseguidores, meu e seu, e de todos que estão na face da terra, querendo fazer, lutando para fazer a obra verdadeira da causa do Evangelho. O mundo, preste muita atenção nisso aqui, meus irmãos. O chamado mundo, entre aspas, as pessoas que não têm compromisso nenhum com a causa, que não está em nem sistema religioso, aqueles que confessam, eu não quero saber de nada. Eu quero viver minha vida e não quero saber de nada, nem nada, não quero saber de evangelho, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, de religião. Esses não nos perseguem.
Sabe quem persegue crente, quem persegue cristão? É outro crente. Sabe quem fala mal de mim, de ti, quem fala mal de obreiro? É outro obreiro. Sabe quem fala mal de missionária séria, comprometida com a causa? Outra missionária invejosa. Sabe quem fala mal do moço, de uma moça, alguém que quer, o irmão, seja a idade que for, que quer louvar, quer fazer alguma coisa, quer dedicar? É outro invejoso que está também na caminhada, falando que é, mas não é. Sabe quem fala mal de nós, de todos os que estão querendo fazer a obra de maneira séria? É outro crente. É esses, quem persegue é esse, mas são religiosos. O negócio deles é só defender a placa, a denominação deles. Nenhum deles tu vai ver defender a causa do Evangelho. Defender os princípios que está aqui na Escritura, a nova aliança. Porque os que defendem isso, une conosco e une com todos que estão por esse mundo afora. Não é só aqui não. Em todos os lugares, Deus tem o seu remanescente fiel. Deus não fica sem testemunha. Deus não fica sem levantar um moço, uma moça, um homem, um pai de família, uma criança, um adolescente. Deus não fica sem levantar alguém. Ele tem um remanescente aqui. Lembra da história do profeta Elias? Ele pensava que tinha ficado sozinho. Não via ninguém. Só eu fiquei, Senhor. Acabou. Mataram todos. Fiel não tem mais nenhum, só eu. Deus falou, Elias, tu não está vendo, mas só aqui em Israel, só em Israel ainda tem 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, João Batista, no Evangelho pregando, raça de víbora, hipócritas, quem vos fará livrar da ira vindoura? E parecia que ele estava sozinho, mas não estava. Passado pouco tempo, vem o Salvador, vem a comitiva dos discípulos, e vem centenas e centenas comprometidos com a causa. Mas começou lá com o trabalho de João Batista anunciando e pregando. Eis que vem um aí. Está vindo ela aí, está chegando ela aí. E eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Veja que Deus não fica sem ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Feiticeiros, também vai para o inferno junto com os pastores, padres, bispos, apóstolos, todos que são enganadores. Usa esse título, mas não tem compromisso com a causa, não ama as ovelhas, não ama as almas. Esses mantêm a igreja, o rebanho, somente como um clubinho social. E saiba, meus irmãos, que a igreja do Senhor, o nosso Salvador, não morreu no Calvário para nós ter uma vidinha de clube social. Vim na igreja o domingo, lá, vai domingo de manhã, outro vai à noite, lá, maravilha, lá, nós também, maravilha, tem cartão de membro, já fui lá, bati meu ponto, aleluia, o pastor está alegrinho comigo e falou que está tudo bem, então eu falei que não é pastor, não é pateta. Um pastor que tem compromisso sério com a palavra de Deus, ele não fala que está tudo bem só de você levar essa vidinha de religioso. Não, irmão, tenha a sua experiência própria com Deus. Irmão, qualquer dúvida, pode perguntar, eu quero te ajudar. Fale comigo, vamos estudar a palavra junto. Irmão, tenha a sua experiência própria. Não confie na minha experiência, porque eu tenho falado aqui, tenho ensinado. Tenho falado na minha casa, meus filhos sabem. Não espere a minha experiência valer para vocês. Fala fé para eles. Eu e minha esposa temos ensinado. Porque cada um deve ter a sua experiência com Deus, experiência própria. Porque o dia mal vem, a adversidade vem. E nós não vamos estar juntos o tempo inteiro para enfrentar a luta. Não. Existe momento, existirá momento que nós vamos estar sozinhos. No Getsemane, no particular. Tem a sua experiência própria com Deus, independente se tu é obreiro ou não. Se tu é membro ou não, tem a sua experiência própria com Deus. Responsabilidade. Não leva a vidinha de religioso. Compromisso. Mas os pastores pateta, esses líderes falsos, condutores cegos, esses não chega ninguém para frente. Não cobra compromisso de ninguém com a palavra, com a causa. Não, leva sua vidinha aí, só você vir aqui, bate seu cartão, só você trazer seu dízimo. Para mim fica de boa, tranquilo. É mentira, enganação. Não estou querendo dizer para não contribuir. Eu sou contribuinte, sou dizimista, já há muitos anos, nós devemos contribuir, está na Escritura, faz parte da causa, porém, não pense que a nossa contribuição, que é dever nosso, contribuir não para receber bênção ou comprar bênção. Isso é mentira também. É engano. Bênção não tem jeito de comprar, não. Foi pago lá no Calvário com sangue.
É contribuir para que outros possam ser alcançados. É contribuir porque a família dos que estão trabalhando, fazendo missões, estão trabalhando na praia, precisa comer. Ele precisa de sustento. Não é para comprar bênção. Mas não pense que só o fato de contribuir e bater um cartão na congregação, você está salvo e está tudo tranquilo. Não é assim que está escrito, não. Compromisso, prática, ação, oração e ação, perseverança. Avançando, meus irmãos. Vamos lá. Quem mais vai para o inferno? Quem mais vai ficar de fora? Também os idólatras ficarão de fora. O que é idolatria? O que é idólatra, pastor? Idólatra ou idolatria é alguém que presta culto, que se ajoelha, ou se dobra, ou pede a alguma entidade, seja viva ou morta, seja uma foto ou escultura de gesso, parede, pau ou qualquer coisa, que tenta e espera receber algo de Deus através daquela criatura ou imagem, ou que faz a sua fé firmada através de um homem ou mulher que esteja vivo. Já ouviu falar muito? Aquele pastor fulano é o tal, aquela missionária, aquilo sim, aquele apóstolo fulano de tal, aquele, Não caia nessa. Isso é engano de Belial, idolatria. Ao invés de prestar a sua adoração, a sua confiança e fé no Salvador, como todos nós devemos fazer, esses enganadores permitem que os membros, os seguidores, que não têm conhecimento da Escritura, os adorem. Eu já vi, ninguém me contou, alguns chegar num desses enganador, mercenário, cão guloso, hipócrita, pessoalmente e também nesse da televisão, querer pelo menos um pouquinho do suor dele, para ele jogar o suor em cima da pessoa, para a pessoa ser abençoada. Outros quer a gravata, ou quer o lenço, outros quer pegar na roupa. Isso é idolatria. E um líder que está na frente do rebanho, seja pessoalmente ou na TV ou em qualquer lugar, que permite isso acontecer e não esclarece a pessoa, como os discípulos fizeram, não nos adore. Não nos adore. Só um merece ser adorado. Está no céu. Só ele. Nem um anjo permitiu ser adorado. Nem um anjo. Quando foi visitar um servo de Deus fiel, aquele servo se prostrou e tentou adorar o anjo. Um anjo vindo do céu. Não é um anjo caído, Belial, não. Anjo que veio do céu da parte de Deus. E ele disse, não faça isso. Sou conservo teu. Somente um devemos adorar. E esses enganadores dos nossos dias, idólatras, que se tornaram um ídolo, eles não orientam a pessoa e falam, isso é pecado. Eu posso ser pastor, posso ter o título que for. Olhe bem para a minha face, entenda bem, meus irmãos. Essa história de oração forte é mentira de Belial. É muito mais fácil, olhando para a Escritura, Deus atender uma oração fraca. Eu não creio em oração forte, porque não tem base na Escritura, não tem base no Evangelho. Oração forte, quem faz oração forte é alguém que não depende de Deus, é alguém soberbo, é alguém... Lembra do fariseu e o pecador no templo? Jesus contou? O religioso, poderosão lá, Senhor, graças a Deus que eu não sou igual a algumas pessoas. Obrigado. Todo cheio de arrogância, soberba. E o outro lá, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Deus, tem misericórdia, me ajuda. Quer ser fiel, me ajuda. Aquele que estava sendo desprezado pelo líder religioso do grandão, recebeu resposta aprovado da parte de Deus e o outro foi rejeitado. Então, oração forte é engano. É mais fácil oração fraca. É oração de alguém que depende, alguém que precisa de Deus, alguém que reconhece. Nenhum de nós, meus irmãos, seja com título de pastor, pregador, missionário, título que for, nenhum de nós temos mais poder diante de Deus que nenhum de vocês ou de qualquer um que está espalhado nessa face da terra. O que Deus olha quando vai atender, vai ouvir a nossa oração e vai atender ou não,
quebrantamento do coração, sinceridade. Isso Deus ama, sinceridade e quebrantamento. Entenda bem isso, tenha isso muito claro em vossas mentes. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar uns aos outros. Orar, somar oração. Eu oro em favor do irmão Arley some e ora comigo. O irmão Felipe une e ora com o irmão William. A missionária Márcia ora e soma com a Lília Leal, com a irmã Marlene, e assim por diante. E nós vamos alcançando. A gente ora em favor do pastor Valdiron Alves, que está passando um momento de luta e dificuldade, porque foi sincero, verdadeiro, desmascarou um desses pastores enganadores que foi lá numa cruzada recentemente, pregar engano e fazer falsas curas, de levar a pedrinha de rins dentro do paletó e tirar e dar o golpe, falando que estava curando as pessoas. E já tinha dado esses golpes em outro lugar. Quando chegou lá em Goiás, o pastor Valdiron sincero, junto com mais um outro irmão que apoiou, desmascarou a hipótese, chamou a polícia e mandou prender. Agora, os religiosos de lá está jogando seta. Está contrariado com ele. Por quê? Porque os religiosos não gostam da verdade. Não gostam de desmascarar esses povos, igual foi lá ao vivo, no meio da cruzada, em praça pública. Desmascarou, provou e chamou a polícia para prender. Louvado seja Deus pela vida do pastor Valdiron e todos os sinceros que o apoiaram. A maioria desse povo religioso, eles querem só ouvir o engano, ouvir a mentira, o show. Está entendendo? Mas observe bem. Continuando. Vamos em frente. Vai para o inferno também. Ficará de fora da cidade santa, da salvação, os idólatras. Tantos que praticam idolatria, entenda bem isso aqui. Tantos que praticam quanto aqueles que permitem que pratica a idolatria, que não ensina que é mentira. Vai também para o inferno. E todos nós, irmãos, olhem bem aqui para a minha parte. Precisa ter essa autoridade, essa coragem. De no momento oportuno, que houver oportunidade de dizer na cara, se tu fizer isso, tu praticar isso aí e continuar, não se arrepender e vir para o Salvador, viver segundo o Evangelho, tu vai para o inferno. Ou se tu continuar religioso, não importa ser evangélico, não importa ser católico, não importa ser espírito, ser pastor, padre, pai de santo, não interessa. Você levar vigente religioso, não interessa ter cartão de membro, estar participando de ceia e tal, só no taratatá, com massa de pão, vai para o inferno. Vai para o inferno. Falar claramente. Não seja covarde. Vamos chegar aqui agora. Os covardes também ficarão fora. Vamos em frente. Os idólatras, quem pratica e quem permite, vai para o inferno. E qualquer que ama ou comete a mentira. Mentiroso. Quem mente ou quem ama a mentira. Quem propaga a mentira. Quem é omisso também vai para o inferno. Ficarão de fora da cidade santa da salvação. Continuando a lista dos que ficarão de fora. Versículo 8 do capítulo 21. Continua a lista. Mas quantos tímidos? Os covardes. Tem uma tradução aí, acho que é a Bíblia do irmão Lindomar Filho. Olha aí, Apocalipse 21, versículo 8. Nessa tradução aí já diz, tirado do original, a expressão mais fácil de entender. Os tímidos já é chamada de covarde. Não é verdade? Muito bem, os covardes. Quem são os covardes? Os covardes, meus irmãos, não é só aquela pessoa que arma patotinha. Sabe aquele negócio de patotinha? Lembra do tempo de escola? Os irmãos estão na escola ainda vê isso. Hoje chama de bullying, não sei o quê. No nosso tempo, chamava de patotinha, turminha e tal. Juntava aquela turminha para pegar a gente. A gente era mais fraco. Quem era mais fraco, quem não tinha alguém para apoiar ali e tal. E pegava a gente e batia. Isso é um tipo de covardia. Juntar um grupo para bater em um sozinho. É um tipo de covardia. Mas não é esse covarde aqui que está falando, não. Não é esse tipo de covarde. Está falando aqui do covarde que, muito além desse tipo de covardia, ao invés de dizer a verdade que precisa dizer para as pessoas acerca da salvação, não diz. Fica só falando assim, por alto, de leve, só aquela pregação light, só se cercando o Lourenço, só no taratatá, no oba-oba, e não diz verdadeiramente.
sim, sim, não, não. E vai levando a pessoa no taratatá, vai levando o oba, só para ter aquela pessoa perto. Não, aí, irmão, vai tapinha de político nas costas, tá? Covarde. Covarde. O nosso Salvador diz, o teu sim seja sim, e o teu não seja não. Outro tipo de covarde. Pessoas que estão na liderança, tem pastor, tem obreiro, tem missionária, tem pregador, tem gente de todos os níveis no nosso meio, no sentido da hierarquia e da organização. Um irmão, às vezes, está começando aquela vontade de ler a Escritura e conhecer e levar a sério mesmo. Vamos, aleluia, eu quero conhecer mais. Oh, que coisa boa. Agora sim, eu estou gostando, estou conhecendo. Vamos. Aí chega no pastor, no obreiro, na liderança. Irmão, eu estou lendo, estou buscando aqui. Então, o que é isso aqui? O que significa? Me ajuda aqui. E como é que faz? Qual que é o melhor jeito de eu conhecer? Aí o covarde fala assim, não, irmão. Ô, irmão, não precisa desse negócio de ter conhecimento próprio, não. Não. Isso às vezes a gente fala lá no culto, na escola bíblica. Não, basta só, deixa a Bíblia guardadinha, leva ela para o culto. Basta só você seguir a gente. Segue seu líder. Só segue seu líder e pronto. Esse negócio de conhecimento próprio, né? Isso é besteira. Covarde. Covarde. O nosso Salvador não falou assim não ensinou assim. Nosso Salvador nos orientou e todos têm um conhecimento próprio. Todos têm a sua experiência própria. Todos. Então, cuidado com esse tipo de covarde. Agora, se a pessoa diz, segue o seu líder, enquanto o seu líder andar de acordo com o Evangelho, amém, aleluia. Segue seu líder, une-se com o seu líder, pega a rede com o seu irmão, com o seu pastor, com aquela missionária, fica unido com ela, enquanto ela estiver unido com a causa do Evangelho, segundo o que está escrito. Vai conferindo, pelos frutos, os frutos fala tudo, une, vai firme. Aí tudo bem, amém, glória a Deus, bênção de Deus. Mas é só seguir, não, é assim não, porque tem muitos seguindo o condutor segue, o nosso Salvador falou que ambos cairão na cova. Naquele dia, não vai adiantar chegar assim, Senhor, conta aí, Senhor, não quero dar aí. Meu pastor lá, a liderança, tudo é torto, eu seguia ele. Eu estou aqui, mas a culpa é de fulano e ele aí, ó, isso aí, ó. É isso aí, culpa dele, não foi, fulano? Né, pastor? Não foi? Né, missionário? Mas o missionário vivia me dando profetada, aquele irmão também, eu vivia lá, ele me enchia de profecia, me dava cada profetada e tal, e falava coisa boa pra mim. Não foi, fulano, né? Vai adiantar não. Experiência própria. Salvação individual. É cada um. Cada um. Cada um. Está escrito que haverá casal. Olha, essa palavra é forte. Preste muita atenção. Haverá casal que um vai subir e o outro não. Quer dizer, nesse dia aqui, um vai para a salvação, o outro fica de fora. Haverá pai e filho e filha. Que filho vai, pai não. Pai vai, filho não. Haverá mãe e filha. Filha vai, mãe não, e vice-versa. Veja que a coisa é séria. Não adianta depender do outro nesse sentido. Podemos esperar ajuda de todos, unir, cada um ajuda um ao outro, dever nosso, mas salvação, experiência com Deus, cada um, própria. E a gente junto une como igreja, corpo, aqui, para fazer a obra. Seguindo, os covardes também ficarão de fora, vão para o inferno. E os incrédulos também vão ficar. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são as pessoas que mesmo tu abrindo a Escritura, a nova aliança, Novo Testamento, mostrando o Evangelho, mostrando na vida dos discípulos, mostrando na carta dos apóstolos, mostrando em Apocalipse, mostrando página por página e dando para ele mesmo ler ou ela, eles não creem. Ele só faz de conta. Poucos são sinceros e não creem. Negócio, já viu alguns falam assim, papel aceita qualquer coisa, e alguns falam, assumem. A maioria pois é, mas no dia a dia, tu vê, pela vida, pelos frutos, que eles não acreditam, eles não estão nem aí. Porque, meus irmãos,
quem acredita, quem não é incrédulo, ao ver na Escritura Sagrada, Novo Testamento, que é para nós, no sentido de salvação, gentios, quando vê que ele e ela sente temor e tremor, e confia, e luta para viver de acordo, mesmo com as nossas limitações, fraquezas, mas luta, não desiste, e luta também para fazer a sua parte, alcançar outras pessoas. Então, os incrédulos também ficarão de fora, vão para o inferno. Também ficarão os abomináveis. Quem são os abomináveis? Os abomináveis são aqueles que praticam abominações. Buscando na Escritura, existe muitos tipos de pecado que se resume em abominação. Tudo que é abominação diante de Deus, que a Escritura fala, não temos tempo para aprofundar, o tempo já está esgotado. Num outro momento vamos aprofundar e mostrar passo a passo quem são. Então tudo que pratica abominação diante de Deus entra aqui nesse grupo dos abomináveis. Vão também ficar de fora, vão para o inferno. Os feiticeiros, já falando sobre eles aqui num outro momento. Os idólatras, também falamos. Os mentirosos, também falamos. Resumindo, todos esses, vamos então pegar a lista toda novamente para fechar. Ficarão de fora de outro céu, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama ou pratica a mentira, os covardes, os abomináveis, os incrédulos, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Todos estes, aí a lista dos que vão para o inferno, que vão ficar de fora da salvação, que levam a sua vida somente como um clubinho social, não querem compromisso na prática com a causa do Evangelho, não querem agir, não querem trabalhar em prol de alcançar outras pessoas, quer só levar no tatatá e arrumar desculpa aqui, desculpa ali. E se a gente for arrumar desculpa, irmão, é coisa muito fácil de não fazer nada, todos nós. É muito fácil arrumar desculpa. Todos nós, é fácil. Agora, é possível, cada um de nós, mesmo com as dificuldades, mesmo a gente não pode fazer tudo, porque não dá conta, nenhum de nós, mas dá conta de fazer algo, dá conta de alcançar e fazer alguma coisa, agir, unir, tirar um tempo, dá para organizar, dá para reciclar a agenda. É possível, nosso dia tem 24 horas, todos nós. Deus não permitiu o sistema religioso, nem o sistema bélico humano dominar o tempo. Deus permitiu muita coisa, o homem evoluir e dominar. Muita coisa. Muitas. Permitiu que voasse, permitiu que fizesse transplante, permitiu telefonia, permitiu raio-x, um monte de coisa. Mas não permitiu que ele dominasse o tempo. Porque senão ele venderia o tempo para nós também. Seria vendido. Ia tirar o nosso tempo e deixar tempo só para os ricos, só para essa máfia que está por aí. Mas o tempo é igual. O meu dia e o seu, olha que alegria, que privilégio que Deus nos dá, é do mesmo tamanho do dia da presidência. O seu dia é do mesmo tamanho da rainha da Inglaterra, do tamanho que é o dia dela. O meu dia é do mesmo tamanho do dia do Barack Obama. Atualmente, o presidente de uma das maiores potências bélicas, secularmente falando. Mas Deus nos deu 24 horas iguais. É só organizar, é só reciclar papel e caneta. Pode comprar uma agenda, começa aqui, está na minha mão, R$10, ou pode comprar uma cadernetinha, um caderno de R$1,99. E ali você vai organizar o seu dia, tal hora, que eu vou trabalhar, que eu vou meditar, que eu vou estar com a minha família, aqui e tal, vai reciclando, vai organizando. Pode escrever o que eu estou dizendo. Com prazo de 30 dias, seu dia vai estar mais de 70% organizado. Com 3 meses, isso estou falando de experiência própria. Eu fiz isso em 2007. Eu comecei a fazer isso em 2007 e de lá para cá continuo fazendo. Aí, com 3 meses, seu dia vai estar 100% organizado. 100%. E tu vai ver o tanto que tinha tempo sendo roubado. Assim também pode fazer com a sua finança. Tudo que tu ganhar, divide por 3, uma parte para tua família, uma parte para você guardar para um projeto maior e outra parte para despesas básicas, mensais, água, luz, telefone e assim por diante. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. E aprendemos um pouco mais da sua palavra hoje, como diz o nosso Salvador em João 8,32. E conhecereis a verdade. Eu acho que nós podemos falar melhor.
João 8,32 diz: aleluia! Conhecimento. Conhecimento da palavra, da verdade, liberta. João 14,6 mostra o que é a verdade. E assim nós vamos continuar servindo a Deus, firmes nas promessas, convictos da palavra do nosso Deus, e a partir de hoje, quem ainda não tinha esse compromisso, faça-o. Quem já tinha, renova-o. Sinceridade, compromisso com a palavra, permaneça. Não olhe para a esquerda nem para a direita dos religiosos que estão levando o tatatá. Não receba a palavra crítica e guarde no seu coração. Usa a armadura, o escudo que está na Escritura. Palavra de religioso: isso não vai para frente, aquele povinho, joga por terra e pisa no nome poderoso do nosso Salvador, que tem poder. Na autoridade, você pisa nessas palavras contrárias e satânicas, porque o que importa não é o número e a quantidade numérica, e sim a qualidade, o compromisso. Observe bem, e eu termino aqui. Se esses religiosos que estão por aí, com 500, com 1.000, e outros com milhares de membros, pessoas lá frequentando, alguns estão tendo que construir já ginásio e estádio para reunir aquele povo religioso. Presta atenção. Se eles pregarem a palavra verdadeira do Evangelho como ela é, faça uma pergunta. E quando tiver oportunidade, pergunte para um desses, como eu tenho feito. Será quantos ficariam lá? Será quantos permaneceriam lá? Pregar essa palavra verdadeira como ela é, sem falsas promessas, sem engano. Somente as 3 promessas que há no Novo Testamento, no Evangelho. Os irmãos já sabem. As 3 promessas que nós podemos prometer para todos. 1, perdão dos pecados. 2, livramento do inferno. E 3, salvação eterna na pessoa de Cristo. Somente essas 3 promessas nós podemos pregar e garantir. Porque essas não tem jeito de comprar. É só através do nosso Salvador. Não tem jeito de ninguém conquistar com faculdade, com força física, com força bélica. Não. Porque senão ia bater no peito e dizer: eu consegui, eu fiz, eu. Não. É através dele. O que é possível comprar, a gente luta, corre atrás, esforça, administra, e Deus permitindo, dando vida e saúde, a gente consegue. Tem muitos aí que não têm compromisso nenhum com o Evangelho. Uns até declaram que serve a Belial, e são ricos, são milionários, humanamente falando, em outras posições. Então veja bem que isso independe. Agora, seja rico, milionário, artista ou não, todos um dia vão depender do que está escrito aqui no Evangelho do Senhor. Todos nós e eles também vão depender dessas 3 promessas. E se não tiver com o Salvador, ficarão de fora. Está escrito e garantido pelo Salvador. Amém e amém.